Olá, espero que tudo esteja bem com você. Nós vamos agora trabalhar a associação fazendo uso do Entity Framework. Então, para isso, aqui em Modules, nós vamos criar um novo modelo. Adicionar nova classe. Vamos chamar essa classe de funcionário. Deixa eu verificar como que está o estabelecimento. Não estamos usando PubSet. Né? Vamos colocar aqui o funcionário. Remover usos desnecessários. Ok. Nós vamos ter então aqui uma propriedade que vai ser um guide nulável. Vamos chamá-la de funcionário ID. E vamos ter aqui um required, né? Message, só deixar o required, tá bom. E uma propriedade string nome. Agora nós vamos trabalhar a associação. Para trabalharmos a associação, nós precisamos saber a navegabilidade. Então, no momento, eu quero que o meu funcionário saiba a que estabelecimento ele pertence. Então, eu vou criar aqui uma propriedade, também guide ID, guide, né? Nulável, e ela vai chamar estabelecimento ID. Então, aqui o Entity Framework já vai entender que ele precisa associar objetos dessa classe com o funcionário. E ele vai fazer a criação das chaves estrangeiras na base de dados. E nós vamos criar aqui uma outra propriedade que vai ser o nosso objeto, estabelecimento. Nós vamos chamá-lo de estabelecimento. Se nós omitirmos essa propriedade, o Entity Framework vai criar automaticamente na tabela a chave estrangeira, porque ele vai identificar a associação aqui, tá bom? Mas é de bom tamanho a gente ter essa propriedade para obter ela, para facilitar em consultas e operações. Muito bem. Agora nós precisamos pensar o seguinte: existe um momento que eu quero que o meu estabelecimento saiba quem são seus funcionários. Então eu vou criar aqui um método public, vamos colocar public, e vou marcá-lo como virtual. Isso daqui porque o Entity Framework, ele vai, virtual. O Entity Framework vai estender essa classe estabelecimento e vai sobrescrever esse método de acordo com a necessidade dele. Então ele vai ser um eCollection aqui de funcionário e eu vou chamá-lo de funcionários. Ok? E vou criar um getSet para ele. Aqui eu deixo implementar, deixa eu importar, né? O collection. Ok, perfeito. Então está aqui. Nós temos isso pronto já. A associação está feita. Lembrando do porquê do virtual. Agora, nós temos aqui em data, nós temos o DB Initializer. Então nós temos algumas coisas para fazer aqui. Primeiro, como não estou usando o Migration ainda, eu preciso criar a tabela de novo, a base de dados de novo, porque eu mexi no modelo de negócio. Então aqui eu vou colocar esse context database.ensureDeleted. Ele vai matar a base de dados e vai criá-la novamente. Depois que eu executar a primeira vez, eu venho e comento essa linha. Aí eu preciso agora criar meus objetos de funcionário. Eu tenho um estabelecimento, né? E preciso criar o meu objeto de funcionário. Então eu posso colocar aqui, na criação do estabelecimento, eu posso colocar aqui funcionários, vamos ver se dá certo, ponto... Não, aqui ele não vai aceitar. Eu vou criar aqui uma coleção de funcionários.
Que faltou o new, né? Ok. Então eu vou ter aqui funcionários.add new funcionário. Vamos colocar aqui colocar essa inicialização que a gente não criou o construtor, né? Deixa eu só criar isso daqui. Então a gente vai ter aqui o funcionário ID é igual guide.newID. Vamos chamar aqui de Josefal. Opa, new ID aqui. Aqui não é ponto e vírgula. Aqui é vírgula. E o nome, vamos colocar Josefildo. Vamos criar mais um. Ok. Vamos chamar de Ambrósio. Joia. E aqui nós vamos pegar, então, já temos a coleção funcionários. Na posição 0, ponto, estabelecimento, vamos colocar o E. Só isso daqui por enquanto. Então, e funcionários na posição 1, porque nós temos 2 funcionários, né? E o estabelecimento, vamos colocar o E também. Então, teremos 2 funcionários nas empresas. Ok. Isso daqui nós já temos. E essa última empresa, esse último estabelecimento não vai ter nada. Tá. Nós precisamos agora, no nosso contexto, adicionarmos os funcionários. Então, public db7 funcionários com get e set. Nós não vamos mudar o nome aqui de funcionário, só para você ver que ele vai criar com esse nome, tá? A gente vai trabalhar isso daqui. Bem, vamos a princípio executar a nossa aplicação só para ver o que acontece em relação à base de dados. Vamos chamar o nosso controlador estabelecimentos. Ele está demorando um pouco porque ele está matando a base de dados e criando ela novamente, tá? Então a demora é maior que a normal. Ok, executou. Veja aqui que está de novo, aqui temos os 3 elementos aqui, os 3 registros. Vou fechar porque a gente não vai trabalhar nada disso. Eu quero trabalhar só a base de dados. Vamos verificar aqui o SQL Server. Gerenciador de servidores, acho que está aqui. Deixa eu só verificar certinho o nome da base de dados. É o TFPR Database. Então aqui, o TFPR Database aqui. Vamos abrir. Tabelas. Olha lá. Temos a funcionários e estabelecimento. Vamos ver estabelecimento. Vamos verificar aqui o View Designer, né? Vamos verificar a estrutura dela. Aqui não mudou nada, até porque nós não mudamos nada nessa tabela. Vamos verificar aqui, então, a tabela de funcionários. Lembre-se, eu coloquei aqui funcionários sem UTB só para você ver que o que ele faz. O ideal é termos sempre uma convenção para o nome dos artefatos da tabela. Vamos verificar aqui o View Designer. Ó, ele criou aqui a coluna estabelecimento ID e criou a chave estrangeira normalmente aqui para a gente. Então, o Entity Framework fez tudo isso. Ok? Então, criamos a associação em nosso modelo de negócio e ele replicou isso para relacionamento na base de dados. Então, já temos a nossa base de dados pronta para isso. Agora, vamos só aqui no DB Initializer comentar o ensure deleted, senão ele vai toda hora matar a base de dados. Perfeito. Essa primeira etapa está realizada. Nos faltou aqui verificar os dados, né? Vamos verificar que a tabela funcionária, que os dados estão nela. Vamos ver aqui, view data. Opa, ele não adicionou nada. Por que será? Vamos verificar aqui o nosso initializer. Então a gente vai
tirar o comentário do ensure delete, que vão ter que criar de novo. O que faltou aqui? Eu não adicionei no contexto os funcionários. Então eu preciso aqui, logo depois de criar os funcionários, eu preciso. Vamos fazer aqui um for each igual a gente fez para cá. Colocamos aqui. Eu vou pegar aqui funcionários. Aqui eu vou pegar funcionários e adicionei no contexto. Foi isso que faltou. Então a gente precisa, todo objeto que vai ser persistido, ele precisa estar no contexto do Entity Framework. Vamos executar de novo. Ele vai matar novamente a tabela e então vai registrar tudo novamente. Interessante esse erro ter acontecido, para caso aconteça com você, você saber, e eu aproveitei e contextualizei essa necessidade de ter todos os objetos que vão fazer parte da base de dados inseridos no contexto. Vamos aqui para o nosso controlador, para forçar o acesso a dados. Ok, vamos fechar a aplicação, vamos verificar aqui o TB funcionários, deixa eu ver se ele vai... Olha lá, temos os dois dados e temos o ID da chave estrangeira aqui. Ok? Aqui ele colocou o mesmo ID para os dois funcionários, porque eles vão pertencer à mesma empresa. Ele inseriu, aqui a gente pode pensar que aqui o Ambrósio pertence a uma única empresa, o Josefildo a uma única empresa. Então, a realidade que a gente fez aqui em Program, né? Program, não. Aqui no Initializer, né? Ele vai estar redundando isso daqui na realidade. Isso daqui não precisaria nem ficar aqui. Mas é que a gente precisa desse objeto estabelecimentos. Deixa eu verificar como que a gente poderia fazer. Colocar aqui. Tá? Aqui a gente poderia pegar estabelecimentos de 0. E aqui estabelecimentos de 1. Não ficaria executando duas vezes aqui. E lembrando de comentar o delete. Perfeito, terminamos essa etapa.